Bem, primeiramente, quero desejar a vocês um ótimo dia, um ótimo restinho de semana. Eu digo para vocês, espero que vocês estejam bem. E se vocês não estiverem em casa, por favor, voltem para casa. Estão dispensados desta aula se não estiverem em casa. Fiquem em casa, ok? Se você foi para uma lan house para buscar a internet, não faça isso. Pare o que está fazendo agora e volte para casa. Esse é um momento bastante importante, ok? E, bem, espero que vocês também estejam cuidando da sua condição mental, da sua sanidade, fazendo coisas que lhes agradam mesmo dentro de casa e coisas úteis, muito mais do que apenas o monitoramento de notícias ruins em redes sociais. Cuidado com isso. Filtrem bastante o que vocês estão tendo acesso. Tá? Se vocês me permitem esse comentário, né? Me permitam ele, né? Ocupando aqui o meu papel de professor, de educador. O mínimo que eu posso dizer para vocês é filtrem o que vocês estão vendo e busquem o seu aprimoramento como seres humanos nesse momento. Eu acredito que esse é um momento que o mundo está passando de uma grande oportunidade para todos nós. É uma oportunidade de nos aprimorarmos como seres humanos e como pessoas, como pessoas que gostam da palavra empatia, principalmente a geração de vocês, né? Foi a geração que trouxe a palavra novamente à tona, sublinhou e colocou em negrito no dicionário a palavra empatia. Agora é o momento também de exercitá-la e de aprender a exercitá-la, de fato, e não só de verbo. Então é uma grande oportunidade para nos tornarmos realmente seres humanos melhores. Não apenas no discurso, mas também nas ações. Então eu fico muito feliz de ter aqui comigo 21 pessoas da turma, sendo que a turma tem 29 alunos, ou seja, nós temos quase toda a turma presente. Isso é uma grande vitória já. Você me escuta e me vê bem, né? E presencialmente vocês me escutam e me veem bem também. Então, eu acho que a gente ainda tem que aprender a se estabelecer melhor com o EAD, né? Tipo, nós não fomos, não estávamos preparados para isso, mas eu acho que com esse esforço geral a gente consegue tirar bastante proveito. E as aulas sendo curtas até, eu acho que facilita muito porque a gente cansa menos e tem mais tempo para procurar coisas além do horário de aula, né? Então, acho que todo mundo está se adaptando do jeito que dá. Não é a mesma coisa, a gente sabe que todo mundo está sofrendo danos psicológicos também, às vezes é difícil se concentrar, às vezes a gente está lendo alguma coisa e do nada perde total o foco, porque é muita informação vindo de fora também. Exato. Mas é isso, é o momento de tentar se adaptar e ficar em casa e esperar pelo melhor, né? É possível ter uma aula digital? É possível, sim. Não é a mesma coisa, acho que a gente não discute tanto quanto discutiria É, presencialmente, mas lógico. aos poucos acho que a gente vai se adaptar melhor e se adaptar total a isso. Dentro das limitações é possível extrair alguma coisa de aprendizado, pelo menos, né? É, poderia estar pior, eu acho. Poderíamos não estar juntos aqui nesse momento, né? Exato, exatamente. Obrigado, Amanda. Muito obrigado pela tua É, contribuição. Muito bem, tá bem. 23 pessoas presentes. É muito bom ter vocês aqui. Obrigado mais uma vez por estarem aí com a gente. Eu, na semana passada, passei para vocês, a gente falou sobre os princípios da gestão, né? Falamos sobre as dimensões de planejar, organizar, dirigir uma empresa ou liderar uma empresa e controlar essa empresa. E, bem, nesse sentido, logo depois disso, nós falamos também sobre fazer uma entrevista com algum empresário ou empresária
Também falamos da possibilidade de você ler, além de uma entrevista, você ler uma matéria a respeito do campo da administração e da gestão e fazer algumas reflexões e dei algumas perguntas para vocês. Mas eu quero perguntar para vocês, antes da gente passar para essa parte, que é a parte que vocês estão vendo aí na tela de vocês, de finanças da área da comunicação, queria saber se alguém já tem uma entrevista feita e poderia fazer alguns comentários a respeito da entrevista, um resumo, um overview da sua entrevista ou da sua leitura em relação àquelas perguntas que a gente traçou. Algumas coisas que eu buscava estão aí na tua tela, né? Que aspectos você acha serem mais importantes para a abertura de um novo negócio ou para um negócio já consolidado? O que é administrar uma empresa, e por aí vai, né? Quais as principais ferramentas? Empreender é fácil ou difícil? Bom, se você fez essa pergunta agora, neste exato momento da nossa sociedade, se empreender é fácil ou difícil, eu tenho certeza que você recebeu uma resposta fantástica. Então eu queria te ouvir aí, eu sei que algumas pessoas já fizeram. Eu vou te deixar livre para destacar o que você mais sentiu de importante na fala. Você entrevistou o seu pai, né? Isso. Ele é empresário em que ramo? Então, ele tem um escritório dele, acho que já faz mais de 20 anos que ele trabalha lá na cidade. E ele trabalha também na Carme Steffens, que ele trabalha ajudando também a abrir novas empresas para a Carme Steffens. Ele ajuda até na parte de marketing, às vezes, assim, em geral. Então ele é um gestor de expansão da Carme Steffens? Também. Também? Na verdade, ele faz várias coisas. Várias coisas. É um gestor geral do... Isso. E ele também tem um escritório de contabilidade, é isso? Um escritório de serviços, contabilidades e assessorias. Que legal. Bom, temos aí uma pessoa que certamente está bastante preocupada com uma rede de empresas e não apenas com uma empresa só. Eu tenho certeza que ele deve ter muita contribuição para nos trazer. Qual é a principal preocupação que ele demonstrou agora nessa dimensão da maior crise de saúde do mundo dos últimos anos e estamos diante da maior crise econômica mundial que a humanidade já viu também? Eu acrescentei uma pergunta. Eu falei qual é a maior dificuldade nessa época de coronavírus, né? Perguntei pra ele. E ele falou que é por culpa dessa incerteza, por culpa de parar a produção de venda e as despesas continuarem, que essa é a maior preocupação dele, na verdade. E quais são as ações que eles estão tomando? Ele mencionou isso? Não. É que ele ainda não sabe ainda, porque é tudo ainda muito recente, então não tem... Ainda está se adaptando a isso, não tem uma resposta certa. Olha que interessante, embora pareça frustrante a resposta que ele te deu, na disciplina com a outra turma, espelhada com a de vocês, vários alunos me perguntaram, tá, e aí, como é que os empresários vão fazer, como é que as empresas vão sobreviver nesse cenário, né? Acho que a gente também conversou um pouco sobre isso na aula passada. E eu também disse, eu não sei como é que vão fazer, porque ninguém sabe, na verdade. Tem uma série de ações que podem ser feitas, mas essas ações são assim, tipo, manda uma carta para a imobiliária para negociar o teu aluguel, já, faz isso, sabe? Negocia o aluguel. Esse é o primeiro ponto. Tipo, quando é que você ia pensar que você teria que fazer exatamente isso, sabe? Negocia para pagar 50% ou isenção total de aluguel. Aí o governo também já emitiu um pacote razoável sobre a prorrogação de impostos. Então os impostos atinentes a abril vão ser pagos só em outubro. E assim nessa sequência. Mas assim, essas intervenções também são extremamente pesadas e necessárias, né? E nos trazem realmente esse cenário de incerteza. Então é interessante ouvir de um gestor de uma grande rede. Quantas lojas tem a Carme Steffens? Eu não tenho ideia. Mas ela não tem 30, 40, né? Não. Tem muito mais do que isso, né? Eu também não sei quantas tem, mas é uma rede internacional, se eu não estou enganado, né?
Pois é. Então, você veja que não é uma rede pequena que a gente está falando, é uma rede grande. E um dos gestores dessa empresa, dessa rede, também não sabe o que vai acontecer. Porque isso pegou todo mundo, dos gestores menos experientes aos gestores mais experientes, pegou todo mundo de surpresa. Isso é bem legal da gente entender. Embora seja um pouco assustador, ao mesmo tempo nos ensina várias coisas. Primeiro, que a economia pode dar uma rasteira e a gente tirar um dos tijolinhos, um dos pilares, né, da nossa economia, como eu mencionei na aula passada, que é o consumo, o que acontece com o consumo, né? Mas destaca aí, Helena, então, alguma coisa que tu tenha sentido assim, cara, isso aqui eu preciso compartilhar com a turma porque é legal. Vamos lá. Tem uma coisa que eu realmente achei interessante, porque eu sei que é verdade, querendo ou não. Legal. Mas que é essa questão da preocupação dele com os funcionários vestirem a camiseta. Uhum. Ele sempre tenta, o que ele falou aqui que eu fiz mais uma pergunta também, como é que foi a construção da marca do Esca para ele, sabe, na cidade. Uhum. E ele falou assim que para ele, que ele queria passar para os personagens que o Esca não é somente ele, mas é que é todo mundo que está ali, em cada resposta, em cada atendimento, que faça o cliente também sentir isso, oferecendo condições que os funcionários em si também evoluem e desenvolvam suas funções dentro da empresa. E ele é um cara que faz o atendimento ao cliente ou ele é o cara que fica mais por trás da operação? Olha, pelo que eu vejo, ele faz o que precisa, não tem o que ele faz e o que ele não faz. É a característica de uma pequena empresa, né? Ele nem para em casa. Característica de pequenas empresas. O dono faz todas as coisas normalmente, né? Ocupa vários cargos no mesmo... Reúne em si vários cargos. Isso é uma pesquisa que o Sebrae realizou em 2016 e ele mapeou as características das pequenas empresas, pequenas e microempresas, e uma das características é essa, né? O dono reúne em si vários cargos. Então, o teu pai não é diferente disso, isso é interessante a gente observar. Teve uma coisa também que eu achei interessante que ele colocou na gestão, né, como é que ele faz na gestão. Aí tem 5 tópicos diferentes que ele tem, que é fixar um estoque médio. Ele sempre tenta manter tipo um fluxo no caixa ali, constante, um valor constante. Em relação às vendas, ter sempre o giro controlado do estoque, tentar manter fidelidade com o cliente, com os clientes, com os fornecedores também. E a produção, sabe? Ter um quadro de funcionários treinados com conhecimento e responsabilidade para produzir os prazos e entregas dos pedidos. Sempre também focando bastante, ele foca bem em prazo, entrega e pedido, bastante na data, assim, é algo muito importante. Isso já se referindo a Carmen Stephens, né? Ele misturou um pouquinho, mas foi... Me parece que sim. Porque são características mais de uma empresa de varejo e não uma empresa de serviços, né? As características que ele trouxe. Tu pode repetir para nós todas as características que ele trouxe, são muito valiosas, e a aula de hoje é muito parecida com o que você está trazendo, então acho que vai ser valioso. Ele diz fixar um estoque médio, que é ter sempre um estoque em média, vendas, na questão de quais mercadorias ele vende, qual é o giro do estoque, fidelidade, preciso levar em conta que não posso deixar de atender os pedidos dos meus clientes para não perder a fidelidade deles. Aí tem os fornecedores também, e a produção, um quadro de funcionários qualificados que conheçam responsabilidade para atender os prazos e as entregas dos pedidos. Legal. Sabe que tem uma pergunta que no ramo das empresas a gente sempre ouve. Por que tal empresa fechou? E o que mais... Essa é uma pergunta que gera bastante curiosidade, né? Vocês já viram muitas empresas que abriram e logo depois fecharam, ou fecharam depois de muitos anos. Em Santa Maria temos o restaurante Augusto, por exemplo, que é um exemplo aí de um restaurante extremamente tradicional, e ele fechou depois de muitos anos, né? E a resposta mais comum, o Apiano também, o Léo falando, puxa, e o Apiano me causou uma dor porque foi uma jovem da idade de vocês que empreendeu lá, sabe? Não, na verdade causador sempre que uma empresa fecha, né? Mas o que eu quero dizer é que a resposta
a pergunta por que esse negócio fechou é sempre muito parecida com a resposta que eu vou dar para vocês agora. Gestão. As pessoas sempre respondem dessa forma. Ali foi problema de gestão. Só que essa resposta vinda de uma pessoa que não entende de gestão, ela é necessariamente leviana. Aqui eu preciso explicar o que eu quero dizer com isso. Na tua fala, Helena, traduzindo as palavras do teu pai, do empresário que você entrevistou, não parece fácil gerir uma empresa. São as dimensões do fornecedor, do fluxo de caixa, dos clientes, da entrega, das pessoas que estão envolvidas na operação. Quer dizer, são os fornecedores externos, são as pessoas, o teu cliente interno, são os clientes externos e todo o fluxo de dinheiro que entra e sai da tua empresa. E isso alinhado vamos lembrar lá do mapa da empresa que eu mostrei para vocês na primeira aula, né? Em que eu localizo a publicidade dentro do corpo, do organismo da empresa. Você percebeu lá que tem o macroambiente, microambiente, e dentro do microambiente todas as dimensões da empresa. Quer dizer, você tem que alinhar tudo isso e alinhar ao macroambiente, sobretudo agora, nesse momento, alinhar as intempéries econômicas, intempéries de saúde, sem um dos pilares, que é o pilar do consumo. A gente falar que uma empresa fecha por problemas de gestão, assim, simplesmente, é no mínimo desrespeitoso. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. E podem discordar de mim, obviamente. Mas o que eu quero dizer com desrespeitoso é uma pessoa que empreende no Brasil, ela empreende já endividada. Ela já começa com um alto risco muito maior do que empreender em qualquer outro país do mundo. Por quê? Porque a carga tributária é extremamente elevada e a gente vai ver isso, eu vou provar para vocês isso. A carga tributária é extremamente elevada e sacrifica, achata os ganhos e a possibilidade de você pagar mais, por exemplo, para um empregado, a possibilidade de você mesmo, o empresário, conseguir ganhar alguma coisa, ou a possibilidade do teu pai, Helena, ficar um pouco mais em casa. Por que ele não consegue ficar em casa? Porque ele reúne em si todas as atividades da empresa. E por que isso é necessário? Porque os custos operacionais são muito elevados. E porque é muito difícil fazer a gestão de uma empresa. Porque tem muitas variáveis, muitas dimensões. Eu vou falar sobre elas daqui a pouquinho. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Por que as empresas fecham? Talvez seja por causa de gestão. Mas quando a gente responder dessa forma novamente, a gente vai entender exatamente o que está envolvido dentro dessa palavra gestão. São variáveis extremamente complexas diante de um cenário normal, não o de hoje, cenário normal brasileiro, que é também extremamente inóspito para o empreendedorismo. E aí nós temos sim problemas de gestão alinhados a todo esse macroambiente e também as dimensões de microambiente. Assim as empresas fecham. Assim as empresas fecham. É porque, sim, elas podem ter problema de gestão, mas esse não é uma incapacidade do empresário. Ter problemas de gestão não é uma incapacidade, não é falta de conhecimento, não é falta de competência. É porque às vezes é impossível. Muitas vezes é impossível. O Appiano, por exemplo, fez um excelente trabalho em várias dimensões. O Appiano eu estou citando porque o Léo citou aqui. O Appiano fez um excelente trabalho em vários aspectos, inclusive em parcerias, tentando gerar fluxo de pessoas dentro do restaurante. Fez parceria com a Fuel Entretenimento, fez eventos lá dentro para atrair aquele público e engajar aquele público. Trouxe um excelente produto com um preço razoável, numa praça muito interessante, central, investindo em comunicação, ou seja, eu fiz as 4 dimensões do marketing. Mas é difícil, às vezes impossível. Talvez ela tenha, eu não sei, eu estou inventando coisas aqui, talvez, dentro do talvez. Talvez ela tenha se endividado demais e não tenha para montar aquela estrutura, e foi uma estrutura belíssima.
talvez ela não tenha conseguido dar conta desses custos e dos impostos, sobretudo. Essa é uma possibilidade, né? Então é isso, eu quis fazer essa divagação em função do que a Helena trouxe e cruzar com os conceitos de gestão mais filosóficos aí também, né? Ô, Luli, eu vejo também que uma dificuldade, pelo menos do meu pai, na verdade, é gerir tanto a vida pessoal junto com a vida do trabalho. Ele até comentou isso, que sempre tenta colocar os gastos da vida pessoal junto, sabe? Tipo, eu acho que ele acaba misturando muito essas duas coisas. A regra é não junte, né? A regra é não misture os teus ganhos pessoais com os teus ganhos de empresa. O faturamento da empresa é uma coisa, o teu prolabore é outra coisa. Porque ele trabalha muito com essa questão de contabilidade, enfim, uma parte que eu não entendo muito, mas ele estava comentando bastante dessa questão de colocar sempre os boletos ou as coisas para depois de uma certa data tentar organizar isso junto, porque querendo ou não é uma despesa que você vai ter também, suas despesas pessoais também são consideradas despesas que você tem que ter. Então, deixar isso organizado junto com o calendário, de certa forma, para não atrasar nem mesmo as despesas pessoais. Beleza. Eu tinha entendido mais ou menos isso, mas eu vou ajudar toda a turma a entender isso, explicando qual é a preocupação do teu pai, e eu já estou introduzindo a aula de hoje, tá? E daí a gente vai encerrando a participação da Helena e eu já vou entrando no conteúdo também. E de antemão te agradeço muito, Helena, sempre tu tem contribuições muito boas, continua sempre assim, tá? Muito obrigado por trazer esse conteúdo valioso e estimular assim nosso pensamento aqui. A regra é separar as finanças pessoais das finanças de empresas. Isso é um ponto da empresa. Porque o pai da Helena protela ou organiza, melhor dizendo, o pagamento de alguns boletos para tal dia, para que não atrase também as próprias finanças pessoais, porque ele recebe um prolabore, ou seja, o salário do dono. Só que ele só pode tirar esse prolabore num determinado dia do mês. E o prolabore dele é uma despesa da empresa dele. E é com o prolabore dele que ele deve viver. As despesas pessoais do pai da Helena devem ser pagas com o dinheiro que ele recebeu do prolabore, ou seja, com o seu próprio salário. E é assim para qualquer pessoa. Na verdade, se você não está entendendo o que eu estou dizendo, pensa num funcionário qualquer que recebe o seu salário. Você tem que viver com o seu salário, né? O dinheiro da empresa é da empresa, o dinheiro do funcionário é do funcionário. Ponto final. Se você conseguir separar isso, maravilhoso. Se você não conseguir, teremos sérios problemas. Problemas, inclusive, de clareza do que é seu, pessoal, quais são despesas suas pessoais e quais são as despesas da própria empresa. Então é necessário separar isso. E é necessário que você conheça quando essas despesas vão ocorrer para que você consiga se planejar em relação às entradas de dinheiro, né? Sobretudo empresas de comunicação, como é o nosso caso, né? Ou empresas de serviços. Não tem entradas todos os dias, ou seja, não tem pagamentos todos os dias, né? Não é que nem no varejo, um supermercado, por exemplo, agora que está com o caixa sempre tendo fluxo de dinheiro entrando toda hora. Não é isso que acontece nas empresas de serviços, em linhas gerais, tá? Se você pensar num cabeleireiro, por exemplo, ou numa cabeleireira, num salão, né? Aí você tem cliente todo dia, então tem dinheiro entrando todo dia. Mas eu estou falando de prestação de serviço como a nossa, que é por um job mais longo, então os pagamentos são mais espaçados, né? Então você normalmente não tem entradas todos os dias. E você tem que organizar o pagamento daqueles boletos, que são os teus custos, o pagamento dos funcionários, o pagamento do seu próprio prolabore, num determinado ponto do mês que não desequilibre as contas da empresa, né? Então, aproveitei a fala da Helena para ajudar vocês a compreenderem o fluxo de caixa. Eu até estou passando... A aula de hoje é sobre finanças. Bem-vindos e bem-vindas. Não se assustem, porque falar de dinheiro, para muitas pessoas, pode ser a coisa mais assustadora e a que mais gere ansiedade. Mas quando a gente fala de empresas,
a gente precisa falar de dinheiro, a gente precisa falar de finanças, porque as finanças são o coração de uma empresa. São, na verdade, o pulmão de uma empresa. Sem dinheiro, uma empresa não respira. Ela não tem fluxo, ela não tem oxigênio. Sem dinheiro, as empresas não têm oxigênio. É por isso que o Banco Central anunciou, não anunciou, ele está ainda em estudo para este momento de crise e momento de recessão e mais provavelmente de depressão da economia brasileira e até mundial. Nós vamos ter uma injeção provável de R$1 trilhão na economia. O Banco Central vai injetar R$1 trilhão. Para onde vai esse dinheiro? Para financiar os bancos, para que os bancos financiem as empresas. Por que as empresas vão precisar de financiamento? Disse a Helena. Porque as empresas vão precisar pagar o seu aluguel, pagar os funcionários, mas não está entrando dinheiro. Se não está entrando dinheiro, não tem como pagar, né? Então, o que vocês acham que as empresas vão precisar fazer? Como é que vocês acham que elas vão arcar com as suas contas? Financiamento. De onde vai vir o dinheiro agora? Financiamento. A maioria das empresas, a partir de agora, vai precisar tomar uma decisão. Na verdade, quando voltar o recesso aí, né? A decisão é: continuamos ou fechamos as portas e absorvemos a dívida? Essa vai ser a decisão que as empresas vão tomar. Se você decidir continuar, certamente as empresas vão precisar buscar financiamentos, dinheiro de banco. E aí vão pagar juros, vão aumentar a sua dívida, mas pelo menos vão sobreviver. É isso que vai acontecer. Então, e por que eu estou falando isso? Porque elas não têm oxigênio, ou elas têm oxigênio. Eu tenho alguns amigos que são empresários, mencionaram para mim: olha, a gente tem condições de ficar 6 meses parados com o oxigênio que a empresa tem. Sabe? Vão ficar embaixo da água de molho durante 6 meses. E é uma empresa de eventos, então é bem provável que isso aconteça mesmo dentro dessa quarentena. Os eventos não podem acontecer, né? E outras empresas podem passar 1 mês, outras empresas não conseguem passar mais 15 dias. E essas estão com a corda no pescoço ou sem oxigênio. Então, dinheiro, finanças, são o oxigênio das empresas. É por isso que a gente precisa falar delas. Mas há quem diga: pô, Luli, tu está valorizando demais. A gente precisa falar também de estratégia, a gente precisa falar também de comunicação, a gente precisa falar de marketing. Vejam que quando eu falo de um assunto, eu não excluo todos os outros. Eu estou só escolhendo um recorte de assunto, então cuidado. O valor da estratégia é inegável, inquestionável. Mas se você não tiver dinheiro para financiar a estratégia, você não tem estratégia. O valor do marketing é inquestionável. Mas se você não tiver finanças para suportar o marketing, não tem marketing, entendeu? E por aí vai, a cascata é grande, entendeu? Então as finanças são um núcleo central do organismo das organizações, ok? Espero estar sendo claro. E, sobretudo, nesse organograma aí, nesse fluxograma, na verdade. Então, aqui nós vamos ver as 4 operações básicas das empresas, mas eu quero principalmente que a gente venha daqui para baixo, tá? E a gente vai chegar lá onde a Helena estava mencionando, tá? A gente vai chegar no fluxo de caixa, que vai acontecer, vai ajudar a gente a entender essas 4 operações básicas. Mas olha aqui, qualquer empresa, tá? Atua de comunicação, atua de produtos audiovisuais, se tu és uma fotógrafa, se tu és um fornecedor do campo da comunicação, não importa. Ou se tu tem se tem uma empresa de varejo, não importa. Todas elas obedecem a essas 5 dimensões aqui. Para abrir uma empresa, você precisa do capital inicial, né? Você precisa ter dinheiro para isso. E esse capital inicial normalmente vem ou de financiamento em bancos, ou você vende alguma coisa sua, ou é capital próprio, né? Mas normalmente as pessoas não têm esse capital próprio e vão buscar a dívida, vão buscar os bancos. E tudo bem em relação a isso. Mas dentro
Dentro desse capital inicial, você vai fazer a aquisição de equipamentos, vai fazer os investimentos no ponto de venda, que são investimentos iniciais, como obra civil, enfim, até o layout da sala que você está alugando, enfim. O capital inicial ele vai servir para isso, né? Para compra de equipamentos, para compra de insumos, para compra de produtos, se você está abrindo uma franquia da Carmen Stephens, por exemplo, você vai também pagar a taxa de franquia, que é a taxa de entrada dentro de uma rede, e por aí vai. São vários assuntos, várias despesas que saem do seu capital inicial, que é para fazer a empresa acontecer. Agora, posterior a isso, você faz as contratações, aí passa a contratar os vendedores, uma força de vendas, e isso recomendo inclusive para pessoas da área da comunicação. Ontem eu tive uma conversa com o Léo Araújo, que está aí na sala. Ele mencionou uma coisa que foi bastante valiosa. Ele disse: eu perco muito tempo, eu dedico muito tempo ao fechamento de um negócio com o cliente, à negociação com o cliente. E isso toma muito tempo, né? Então aqui você tem uma dedicação grande ao departamento de vendas, né? Mas também você vai contratar designer, pessoas da estratégia, que aqui dentro da estratégia a gente vai puxar planejamento de comunicação, atendimento, planejamento de mídia, entre outras áreas da comunicação estratégica. E por aí vai, todos os departamentos de uma agência que você vai contratar, ou você mesmo numa empresa de audiovisual, de prestação de serviços em comunicação. Agora sim a gente chega nas 4 operações básicas de uma empresa: vender, comprar, pagar e receber, né? Qualquer empresa faz isso, da micro empresa individual, de um microempreendedor individual até uma grande empresa. Todas elas vendem serviços ou produtos, compram insumos ou coisas de fornecedores, né, materiais de fornecedores, pagam essas compras e recebem dos seus clientes, né? É isso. Agora, a venda gera o faturamento, tá? Só que esse faturamento ele só vai acontecer quando você receber o dinheiro, porque uma coisa é vender, outra coisa é receber. E a gente tem hoje um risco de calote muito grande, porque como a pessoa para a qual você vendeu também não está recebendo, e essa cascata vai se ampliando ao longo da cadeia produtiva, você vai ter uma cadeia de calotes. Então uma coisa é vender, você pode ter vendido seu serviço de comunicação, executou o serviço, mas ainda não recebeu, você vai receber daqui a 15 dias. E aí você vai ter o real faturamento, tá? Enfim, depois, mas para vender você também vai ter que comprar dentro da cadeia de produção da comunicação. Você tem fornecedores, por exemplo, você está dentro de uma agência de publicidade, você precisa de fornecedores audiovisuais, fotógrafo, espaços de mídia, você precisa contratar o outdoor, você precisa contratar a RBS ou o espaço de televisão, você vai anunciar no Pretinho Básico, né? Você precisa contratar impressos, enfim. Às vezes você precisa contratar um designer externo ou alguma produtora de eventos, dependendo do job que você está planejando. Enfim, essas são as compras, então as suas despesas não se resumem apenas ao aluguel, aos teus funcionários. Vão além disso também. E aí você vai ter que pagar todos esses fornecedores e depois receber. Essas 4 operações você precisa saber, porque elas vão fazer parte do teu fluxo de caixa, que é o que a Helena estava mencionando antes, que o pai dela muito preocupadamente faz. E qualquer empresa deve fazer. Eu vou falar sobre ele um pouquinho além, mas eu quero então explorar alguns conceitos fundamentais das finanças das empresas, para que a gente tenha uma linguagem única. E todos esses conceitos já foram mencionados nessa conversa inicial, tá? Faturamento bruto, lucro, despesas e por aí vai. Fluxo de caixa, impostos e por aí vai.
Tem um outro que a gente precisa falar também, que é ponto de equilíbrio, a gente vai falar numa outra aula, e margem de contribuição, margem de lucro, tem bastante coisa para conversar. Então vamos adiante e vamos falar sobre o primeiro ponto, que é faturamento. O que é faturamento? Faturamento é aquilo que entra de dinheiro dentro do teu caixa. A gente vai chamar ele também de faturamento bruto. Tudo que tu vender e entrar dentro do teu caixa é faturamento bruto. Mas isso não é dinheiro. Isso é faturamento bruto. Isso serve só para uma coisa, para você informar a Receita Federal, Receita Estadual e Receita Municipal quanto você ganhou. Quanto você ganhou brutamente, porque disso vão ser descontados os impostos. Então você precisa saber o seu faturamento bruto, ele é um índice muito importante, um critério muito importante para a mensuração do resultado das empresas. Mas ele não é o teu lucro. E o lucro a gente vai saber um pouquinho mais adiante. Com o faturamento bruto, você vai pagar todas as suas despesas, vai comprar mercadorias, vai pagar os seus fornecedores e vai pagar os impostos. E aí o que vai sobrando é o que vai se aproximando do teu lucro. Ok? Então, faturamento bruto é também um indicador de desempenho de qualquer empresa. E aí eu faço também eu vou pedir que vocês mentalizem a partir de agora uma questão fundamental. Como você mede o resultado da comunicação de uma empresa? Lembra do que a gente conversou no primeiro dia de aula? Eu disse que essa disciplina ela vai servir para você gerir a sua própria empresa, mas antes de qualquer coisa, vai servir para você conhecer o negócio do seu cliente. E vou ressaltar algo que a gente já conversou também, vou lembrá-los e lembrá-las, que a comunicação, o campo da comunicação sempre relatou dificuldade de mensuração de resultados. Sempre relatou essa dificuldade. Só que essa dificuldade, ela existe, mas ela não se sustenta, porque a gente pode sim mensurar resultados. Por meio, por exemplo, da mensuração de faturamento bruto. Já vou responder a tua pergunta. Tá, mas e se o empresário ou a empresária não quiserem me dizer qual foi o faturamento bruto deles? Você tem como saber por outras vias. Você tem como saber o ticket médio deles. Você tem como, ou você tem como convencer a pessoa também. Né? Ele não vai querer te dizer porque ele está um pouco desconfortável, mas você pode tentar convencer ele a te dizer. Então o que eu quero te falar aqui é o seguinte, são as várias métricas para qualquer empresa, mas também para você conhecer o negócio do seu cliente e saber como está impactando a tua ação de comunicação no negócio do teu cliente. Se você conseguir, por exemplo, aumentar o faturamento bruto do seu cliente, é um belíssimo resultado. Se você conseguir aumentar o número de vendas únicas, o ticket médio, a margem de lucro, o preço. Agregar valor no produto significa aumentar o preço dele em relação ao custo. Se você consegue fazer isso, você está tendo resultados em comunicação. Mas como é que eu vou saber se esses resultados são da comunicação? Você não vai saber. Você não vai saber. Mas você vai dormir com essa incerteza e vai aprender a lidar com essa incerteza. A mensuração não é objetiva e precisa, mas ela é um índice, um indício de que você está tendo êxito. Para nós basta esse indício e já é muito melhor do que andar no escuro. Se abracem nisso e nunca mais digam que não dá para medir comunicação, porque aqui a gente vai ter várias provas de que dá. Uma delas é o faturamento bruto. Para saber qual é o faturamento bruto das empresas, basta, aqui está na tua tela, basta somar todas as notas fiscais emitidas por aquela empresa. As notas fiscais vêm das vendas, da prestação de serviço, é todo o dinheiro que entrou no caixa da tua empresa ao longo do mês. Também pode ser ao longo do dia, depende da forma como você gosta de controlar. Varejo, comércio, empresas que vendem produtos na rua ou nos shoppings, como Carmen Stephens, que a gente estava utilizando, ou qualquer supermercado, farmácias, enfim, empresas calçadistas, todos eles devem fazer a sua meta diária de faturamento bruto. Precisamos faturar quanto? Por dia, para que a gente possa atingir
o nosso ponto de equilíbrio, por exemplo. Enfim, já empresas de serviço, como empresas de comunicação, que é o nosso caso, não precisam fazer um fluxo de caixa diário, ou seja, não precisam medir o faturamento bruto todos os dias, porque a gente já sabe que não entra dinheiro todos os dias, mas pelo menos semanalmente seria bastante prudente que se fizesse. A gente chega no conceito de faturamento líquido quando a gente extrai do faturamento bruto os impostos. Então, o faturamento bruto é todo o dinheiro que entrou e o faturamento líquido é todo o dinheiro que entrou menos os impostos. Tirando os impostos primeiro, depois a gente paga todo o resto das despesas. Tá? Você tem uma clareza maior. Então, o faturamento líquido é faturamento bruto menos impostos. E saibam, é bastante. Bastante mesmo. Aqui, as contas que eu coloquei simuladas para você são bem amigáveis. Tá? Dependendo do teu faturamento bruto anual, elas podem ser bastante agressivas. A maioria das empresas no Brasil são adeptas ao Simples Nacional, que significa um imposto único que é pago por um boleto único, né? Só que esse boleto ele depois é redistribuído para várias instâncias da União. Estadual, federal e municipal. Ele reúne vários impostos em si. Alguns deles são esses que estão aparecendo na tua tela. Imposto de renda, ICMS, COFINS e ISS. E ele tem uma alíquota que é baseada, isso a gente vai falar um pouco depois, assim mais aprofundado, ela é baseada no faturamento bruto de cada uma das... tem faixas de faturamento bruto. Se você vai até 80 mil, você é um microempreendedor individual. Se você vai até 180 mil, você tem uma faixa de alíquota. Se você vai até 360 mil, uma outra faixa. 720, 1.800.000, depois vai subindo até se transformar, até mudar a categoria de microempresa para pequena empresa, de pequena para média e de média para grande empresa. E aí as formas de tributação vão mudando. Mas para nós interessa mais as tributações de pequenas e microempresas, que é provavelmente como você vai operar. E isso aí nos importa mais o simples, né? Vamos fazer aqui uma conta básica para você entender o que é o faturamento líquido dessa empresa. Se você vendeu 1.000 camisetas a R$50, você tem um faturamento bruto de R$50 mil. Vamos dizer que isso seja mensal, tá? Você vende 1.000 camisetas a R$50, que é o teu ticket médio, né? R$50 é o ticket médio das camisetas. Você pode ter uma que custa 80, outra que custa 30, mas no final das contas dá mais ou menos 50. Tá? Isso vai te gerar um faturamento bruto de R$50 mil no mês. Destes 50 mil, nós vamos tirar 9,5%, que é a taxação do Simples Nacional. Então, ao final do mês, você vai pagar R$4.750 de imposto para o governo. E vai sobrar o teu faturamento líquido, que é 45.250. Está aqui na tua tela. Fica fácil de entender, né? Uma conta simples, de subtração de uma porcentagem, né? 9,5% é do teu sócio majoritário, que eu costumo chamar, que é quem normalmente ganha mais do que o dono. Normalmente, em quase 100% dos casos, ganha mais do que o proprietário da empresa. Quem ganha é o governo. Aproveitar para dizer para vocês, sabe esses 9,5% aqui? Eles são responsáveis pelo pública gratuita e de qualidade. Esse 9,5% aqui é quem sustenta o gratuito, tá? O gratuito de várias coisas que a gente chama de público, que na verdade, como eu já tinha dito para vocês, não existe dinheiro público, existe dinheiro que vem do setor produtivo, do setor privado. E esse dinheiro, ele é pago por meio de um imposto chamado Simples Nacional. Então, quando a gente falar do gratuito, a gente está falando de alguém pagou. E aqui a gente tem um outro exemplo nessa tela que é dos serviços de comunicação, ou seja, você, né? Por exemplo, você tem um FII, uma mensalidade. Você cobra uma mensalidade, uma taxa mensal do seu cliente. Então, você tem 6 clientes e cada um deles paga R$1.500. É o ticket médio de uma empresa de comunicação, R$1.500. Então, no final do mês, você tem lá R$9.000 de faturamento bruto. E aqui eu até faço uma provocação para vocês, né?
Nossa, 9 mil reais de faturamento bruto, que legal, imagina eu com essa grana. Não é você com essa grana, é a tua empresa com essa grana. E essa empresa tem contas a pagar, entendeu? Então, cuidado. Esse é só o FII do teu cliente, que depois tem que pagar aluguel, luz, telefone, internet, todos os fornecedores, tudo com isso, tá? Então, cuidado. Então, o faturamento anual bruto dessa empresa vai ser de 108 mil. Faturamento bruto mensal é 9 mil e o faturamento anual é 108 mil. Como é que você fez essa conta? Só multiplicar por 12, né? 9 mil por mês vezes 12 meses, 108 mil. Conta básica, conta simples. Então, o Simples Nacional para o setor de serviços do teu setor é de 15,5%, tá? Em média. Tá? Pode variar bastante, isso depende do teu enquadramento. Você vê que já aumentou de 9,5% do setor de varejo para 15,5%. Tá? Claro, é que tua margem de lucro é maior, por isso que o setor de serviços tem uma taxação maior. Mas isso quer dizer que o teu chefe ou o teu sócio majoritário continua sendo o governo. Se você tirasse isso aqui por mês para você, 1.395, você já poderia estar bem feliz. Tá? Provavelmente você, com um faturamento de 9 mil reais por mês bruto, você não vai ficar com esses 1.395. Mas o governo sim. Então, nós temos aí a conta simples. 9 mil reais de faturamento bruto, menos 15,5%, você vai ter uma taxa de 1.395, que é o imposto que você vai pagar, e vai sobrar um faturamento líquido de R$ 7.605. Esse é o faturamento líquido. Com isso aqui, você vai pagar todo o resto, inclusive o teu prolabore, funcionários, e por aí vai. O teu aluguel, os teus custos operacionais, o combustível do carro da empresa, os custos de telefonia, e aí provavelmente não sobre isso, né? Fluxo de caixa, senhoras e senhores, chegamos a isso. Fluxo de caixa é isso aqui, ó. Então, não te assusta, tá? Você percebe aqui que ali em cima, espero que você esteja enxergando meu mouse, ali em cima você tem, eu vou pegar uma canetinha aqui, aqui você tem o mês 1, mês 2 e vai até o mês 10 aqui, tá? Na verdade teria que ir até o mês 12, mas eu tirei os 2 meses ali para caber na tela direitinho, tá? É só um ajuste, mas teria que ter até o mês 12 aqui. E aí, esse aqui é uma planilha de fluxo de caixa simplificada, tá? Não se aplica completamente às empresas de comunicação, mas você tem no Moodle a planilha correta de fluxo de caixa para empresas de comunicação. Eu não botei ela aqui para não te assustar. O primeiro contato com ela pode assustar, então não botei ela aqui. Lá naquela outra planilha, depois eu mostro para vocês, ela tem outras coisas mais completas, tá? Mas olha ali, ó. Aqui a gente tem as entradas, aqui nessa primeira linha a gente tem a linha de vendas, tá? Que é quanto você vendeu brutamente no mês. Ou seja, aqui está o teu faturamento bruto, tá? Nessa aqui, por exemplo, essa empresa faturou 20 mil reais bruto. Olha por que ele é bruto? Porque aqui a gente vai chegar no líquido depois, ó. Tudo que tem de saídas fixas e saídas variáveis. Custos fixos e custos variáveis, tá? A gente já fala sobre isso, tá? Custos fixos ali, água, luz, internet, aluguel, condomínio. Se você é uma empresa como a Carmen Stephens, você está num shopping, você vai ter fundo de publicidade do shopping, você vai ter o condomínio do shopping que é extremamente alto, o aluguel do shopping que é extremamente alto. Aqui tá zerado, tá? Mas não te anima com isso aqui. Tá zerado porque não foi preenchido. Contador, olha só para o contador. Ó. Isso aqui é um preço normal, tá? Preço normal. Dá para pagar menos, você consegue. Os setores de serviço ainda tem contadores online, dá para fazer com preços bem menores, mas se você cair nessa aqui dos 980, é um preço bem salgado, sobretudo para quem fatura 9 mil no mês, né? 10% é do contador, você já viu, né? Olha aí, produtos para limpeza e higiene, até isso você tem que contabilizar, tá? Comunicação da tua própria empresa, manutenções, salários e, cuidado aqui, os encargos sociais que incidem sobre o salário, tá? Se você paga para o seu funcionário 1.000,
ele custou quase 2 mil. Na verdade é 80% a 90% dependendo da categoria, tá? Então aqui você pagou R$ 3.600 em salário, você vai ter mais 2.520 aproximadamente, tá? De custos que não vão para o funcionário, tá? Que vão para o governo, vão para uma poupança compulsória que a gente chama de FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É uma poupança compulsória de péssimo rendimento, a pior poupança que você pode ter. Você poderia dar esse dinheiro para o funcionário e fazer o que ele bem entendesse, inclusive poupar num fundo de investimento muito mais rentável do que esse, né? E por aí vai. E INSS, aí sim, aí tem um valor aqui também. E aqui o Prolabore também, ó, tá? Aqui, tá, botei alto aqui, né? Você não quer trabalhar por menos de 3 mil, né? Prolabore é o salário do sócio, tá aqui. Sobre ele não incidem encargos, exceto esse INSS, tá? Que é o da aposentadoria aquele, tá? Empresas de comunicação têm custos com software, material de consumo. Se você é uma franqueada, por exemplo, como a gente estava citando, você também tem royalties dessa franqueada, você tem que pagar para ser franqueado. E, inclusive, você paga fundo de publicidade. Bom, o total de saídas aqui, ó, você vê que tem muita coisa zerada, mas aqui deu 13 mil reais, mesmo tendo muita coisa zerada, né? Dos 20 mil, 13 mil foi em custo fixo. Tá? E depois agora as saídas variáveis, é que se você trabalha com mercadoria, você conta o custo de mercadoria assim, de forma aproximada, mas dependendo do teu setor, você vai ter um custo muito menor, né? Setor de roupas, você pode botar aí 30% é o custo da mercadoria. Setor de pisos e porcelanatos, 70% é o custo da mercadoria. Automóveis também, 70% é o custo da mercadoria, ou seja, a margem de lucro é apenas 30%. Impostos são saídas variáveis também, porque quanto mais você fatura, mais você paga, então ele varia conforme o seu faturamento, né? E aqui você acaba tendo um saldo. Aqui deu positivo porque tem muita coisa zerada, não se animem, tá? Isso é feito mês a mês ou você pode fazer inclusive diariamente, né? Aí no final do ano lá você vai ter um resultado, que é o resultado operacional tanto do mês, aqui o resultado operacional tanto do mês quanto do período, do ano, né? Ou até da semana, você pode fazer isso de várias formas. Prazer, esse é o fluxo de caixa. Agora de novo, por que fazer um fluxo de caixa? Porque eu falei para ti antes, o dinheiro para uma empresa é o oxigênio da empresa. Sem oxigênio você não respira. Você já ficou sem respirar. Eu tenho certeza que você já brincou disso. Se você já entrou dentro de uma piscina e mergulhou, você já percebeu como é ficar sem respirar. É assim que as empresas ficam, sem o dinheiro. Uma planilha de fluxo de caixa bem feita ajuda você a prever o futuro, a não chegar no mês 4, por exemplo, e ter uma surpresa. Ajuda você a saber que no mês 4 você terá que buscar um financiamento para que você consiga lidar melhor com as contas. É muito comum, por exemplo, as empresas ao final do ano terem que fazer financiamentos de capital de giro. Por quê? Porque existem linhas de crédito específicas para isso. Os bancos sabem disso porque eles estão acostumados. Então eles oferecem linhas de crédito específicas para que você pague o 13º salário dos funcionários, para que você pague o 1/3 das férias dos funcionários. E as empresas não faturaram suficientemente para que elas conseguissem gerar caixa para que elas pudessem pagar esses funcionários do próprio caixa. Provavelmente isso tenha acontecido por vários motivos. Um deles é o excesso de custos que as empresas têm ao longo do ano. Outro é o faturamento baixo que as empresas tenham ao longo do ano. E o outro é, obviamente, e nunca esqueçamos, da carga tributária elevada em cima daquele faturamento, que faz com que você não consiga ter respiro. E quando eu falo carga tributária, eu não estou falando só daquele imposto do Simples Nacional, não. Eu estou falando de ICMS também, né? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Eu estou falando sobre os impostos que você paga sobre os funcionários e da cascata de impostos que você vai pagando. No final das contas,
não é só 15,5% que você paga de imposto não, tá? Porque as empresas vão repassando aquele imposto, tentando repassar aquele imposto, absorvem metade, passam uma outra parte e vira uma loucura de impostos. Então é por isso que elas chegam lá no final do ano e tem que fazer um financiamento para pagar o 13º e o 1/3 de férias dos funcionários. Então essa é a lógica de fazer um fluxo de caixa, de você prever as saídas que você vai ter, mas também as entradas, né? Por exemplo, você fez um job hoje e você sabe que você vai receber daqui a 3 meses esse job. Então você bota lá no mês 3, você bota lá já a previsão de entrada desse faturamento, entende? Então aqui o caixa fica bonitinho, o caixa fica legal. Fechou? E aí se você não tem entrada no mês 4, por exemplo, ou vai ter uma entrada menor no mês 4, você já sabe que esse mês 3 aqui vai ter que suprir, vai ter que ser suficiente para fazer com que você tenha um fluxo de caixa equilibrado. Então, fazer um fluxo de caixa é estratégico? A pergunta é retórica, porque eu já expliquei que é estratégico. Quando você fala em futuro, você fala em estratégia. Quando você fala em planejamento de ações, plano de ações, você fala em estratégia. Quando eu sei que no mês 10 eu vou ter uma despesa muito alta, mas eu também terei uma entrada significativa, eu tenho um conjunto de ações que eu posso fazer ao longo do ano que me previnem que neste mês 10 eu consiga ter um equilíbrio de caixa. Portanto, fazer um fluxo de caixa está para a dimensão estratégica. O que é lucro? Isso todo mundo fala, mas o lucro, na verdade, é lucro líquido, tá? O que é lucro líquido? Olha aí, é o teu faturamento bruto menos todo o teu custo. Todo o teu custo. Tudo. O que sobrou de dinheiro é o teu lucro líquido. Os custos totais, isso você tem que saber, são os teus custos fixos e os teus custos variáveis. A gente já falou um pouquinho antes sobre eles. Eu já vou explicar melhor o que são variáveis e fixos, tá? Mas você já teve uma noção ali naquela planilha de fluxo de caixa, né? Volta aqui, ó, você vai ver, ó, os custos, as saídas fixas e as saídas variáveis, tá? Elas já estão aqui, então já está sendo até calculado para você qual é o resultado operacional, que é mais ou menos o teu lucro líquido, ok? Então, para você saber o teu faturamento, para você saber o teu lucro líquido, você precisa conhecer o teu faturamento bruto e diminuir dos teus custos totais. E o teu custo total você calcula com base na soma dos custos fixos com os custos variáveis, tá? E dentro dos custos fixos e variáveis, você também tem impostos fixos e impostos variáveis, tá? Impostos fixos, IPTU, ele é fixo, os encargos dos teus funcionários são fixos e os variáveis são o Simples, o ISS, o ICMS, tá? São impostos variáveis. Por que é variável? Porque quanto mais você fatura, mais você paga, tá? Quanto mais você fatura, mais você paga. Por isso que ele é variável. Quando ele é fixo, quanto mais você fatura, ele fica igual. Ele não sobe, ele fica horizontal. Aqui a gente estava falando de faturamento líquido, né? Lembra disso? Para a gente calcular o lucro líquido dessa empresa aqui, por exemplo, né? A gente teve aí 9 mil de faturamento bruto, tiramos os impostos, que são 15,5%, e ficou isso aqui. Com isso aqui a gente vai pagar tudo, aluguel, luz, telefone, funcionários, encargos de funcionários, alguns outros impostos, né? E todos os nossos custos, fornecedores, tá, vamos dizer aí que sobrou R$1.000. Depois disso tudo, depois de todos esses custos totais, sobrou R$1.000. R$1.000 será o teu lucro líquido, tá? Desculpa a letra, estou desenhando com o mouse e fica lindo, né? Este aqui é o teu lucro líquido, ok? É, sim, o dinheiro que sobrou no teu caixa. Agora, o que tu faz com esse dinheiro? Tu tira ou tu fica com ele? Ou tu deixa ele dentro da empresa? O lucro líquido,
ele não é teu dinheiro, do dono ou da dona da empresa. Ele é da empresa. Por que eu estou falando isso? Porque não te esqueça que tu tens o prolabore, o salário do dono. Do faturamento bruto também foi deduzido o salário de todo mundo e o prolabore do proprietário, da proprietária. E aí você chega no lucro líquido. O que você faz com aquele dinheiro que sobrou dentro do caixa? A gente vai chamar esse dinheiro de capital de giro. A gente não vai chamar ele de dinheiro da empresa. A gente vai chamar ele de capital de giro. O que é capital de giro? É o capital, o dinheiro que você utiliza para girar a empresa, para fazer com que a empresa rode. Quanto maior o teu capital de giro, melhor, mais fluida, mais oxigênio você tem. Quanto menor, mais sensível às intempéries econômicas você fica. Por exemplo, agora, que a característica do Brasil é que nós temos 70%, 80% das empresas são micro e pequenas no Brasil, Santa Maria é a mesma coisa, e 70% dos empregos são gerados por micro e pequenas empresas. Você tem uma das características fundamentais dessas micro e pequenas empresas, que é baixo capital de giro. Todas elas têm baixo capital de giro, porque tem baixa lucratividade, alta carga tributária, blá, 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 blá. Já falei mais 1000 vezes isso, né? Então, se elas têm baixo capital de giro, elas são muito sensíveis às intempéries econômicas. Por isso, o Banco Central está injetando R$1 trilhão na economia para que ela consiga financiar essas empresas, né, que vão precisar buscar um endividamento para conseguir lidar com a pausa dos negócios. Então, esse lucro líquido ele vai se transformar no seu capital de giro, beleza? E o capital de giro ele vai servir para rodar a operação no mês que vem. É para isso que ele vai servir. O mês seguinte vai ser financiado pelo teu próprio capital de giro. Tá? Ou se o mês não for bom, se o faturamento não for legal, ou você precisa adiantar a compra de uma mercadoria, vê uma oportunidade, compra um equipamento novo, aí você vai vendo que esse capital de giro ele vai reduzindo, né? Eu quero falar também sobre o lucro bruto, porque ele também é conhecido como margem de contribuição, tá? Eu até prefiro chamar ele... lucro bruto não se usa, tá? Eu só coloquei aqui porque você vai encontrar, então não se usa esse termo. A gente vai usar mais esse aqui, ó, margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É quanto o teu... Deixa eu ver se eu escrevi isso. Aqui, ó, eu escrevi isso. Ó. É quanto o teu preço de produto contribui. Por isso margem de contribuição. Quanto o teu preço de produto contribui para o pagamento das despesas fixas da empresa. Tá? Como é que a gente vai entender isso? Olha só. Preço final do produto menos o custo variável do produto. Tá? Em outras palavras, vamos pensar nas camisetas, que a gente estava falando lá no nosso exemplo. A camiseta era vendida por R$50. Lembra disso? R$50. Destes R$50 ela teve um custo. Tá? Vamos dizer que nós temos uma loja de camisetas. Nós não somos a indústria de camisetas. Nós temos uma loja de camisetas. E a gente comprou essa camiseta. Quanto que a gente pagou por ela? R$25. E a gente vendeu por 50. Se a gente vendeu por R$50, R$25 foi o custo da camiseta e os outros R$25 foi a margem de contribuição que ajuda a empresa a pagar as suas outras despesas fixas. Veja bem, o preço da camiseta, o custo, perdão, da camiseta, que era os primeiros R$25, ele é um custo variável. Quanto mais em camisetas eu comprar para revender, maior o meu custo. Concorda comigo? Se eu comprar 100 camisetas a R$25, eu vou ter um custo de R$2.500. Se eu comprar 1.000 camisetas, eu vou ter um custo de R$25.000. Entendeu isso? Então, por isso que ele é variável, porque ele varia conforme a minha compra. Não importa o que eu faça, se eu comprar mais, ele vai aumentar, por isso que ele é variável. Se eu comprar menos, ele vai diminuir. Então, esse custo variável acompanha o número de camisetas que eu compro. E ele é sempre
porque 50% serviu para pagar o próprio custo da camiseta e 50% serviu para pagar os outros custos da empresa. Fez sentido isso? Espero que sim. Tá? Então é o preço final do produto, ó, R$50, menos o custo variável dela, que é R$25. O preço que eu paguei pela camiseta para revendê-la, o custo que eu paguei pela camiseta para revendê-la foi 25. Então, R$50 é o preço que eu vou cobrar lá do consumidor final, menos os 25 que foi o custo da própria camiseta. Tá? Isso vai gerar para nós a margem de contribuição. Tá? Eu vou entender que 50% é a margem de contribuição. Isso é bom ou ruim? Isso depende do ramo de negócios. Tá? Depende do faturamento bruto que tu tens. Se tu tens um faturamento bruto alto, tu pode ter uma margem de contribuição baixa. Supermercados, por exemplo, tem uma margem de contribuição baixíssima nos produtos. De 30%, às vezes menos. Você sabe quanto é que sobra para um supermercado no final do mês de lucro líquido? Lucro líquido de um supermercado é 1%. 1%. Ele faturou R$1 milhão no mês. Imagina isso. Nossa, o cara tá rico! Não. Sobrou 1% para o supermercado. E eu não estou mentindo, tá? 1% é o que sobra. Por quê? Porque a margem de contribuição dos produtos deles é muito pequena. Às vezes é de 20%, ou seja, 80% foi o custo de aquisição daquela mercadoria. Tá? E 20% a gente vai chamar de lucro bruto. É quanto, ou margem de contribuição, é quanto vai sobrar para custear todo o resto da empresa. Então é por isso que o supermercado tem que faturar alto. Se faturar baixo, quebra. Empresas, dois dos pilares importantes que eu já falei antes, vou mencionar para vocês de novo. Né? Faturamento bruto, margem de contribuição e ticket médio são um tripé indissociável e que vai dizer, o equilíbrio desses três vai dizer se um negócio dá certo ou não dá, se ele é um bom negócio ou é um péssimo negócio. Por exemplo, um negócio que tem um faturamento baixo, pensa bem, R$50 mil por mês. Um negócio que fatura R$50 mil por mês. E tem uma margem de contribuição de 50%. E tem um ticket médio de R$50. É um péssimo negócio. Não tem como funcionar. Nunca vai dar certo. Essa avaliação você precisa saber fazer. Até para ajudar os seus próprios clientes. Por que nunca vai dar certo? Basta fazer a conta. R$50 mil. É o faturamento bruto. 50% é a margem de contribuição. Ou seja, desses R$50 mil que eu faturei, R$25 mil foi para pagar a mercadoria. Os outros R$25 mil é para pagar o resto dos custos da empresa. Só que para poder vender esses 50 mil reais, o cara precisa de 3 a 4 funcionários, precisa pagar aluguel, luz, telefone, parará, toda aquela penca de custos, mais os impostos. Quanto é que sobrou no final do mês? Aquele 1% do supermercado. Te lembra? Menos até. Né? Desculpa, até pode sobrar um pouquinho mais, 6, 7%. 5% de 50 mil dá R$2.500. Tá? Na melhor das hipóteses, vai sobrar R$2.500. Na melhor das hipóteses. É um péssimo negócio. Porque para um negócio de varejo, ter uma margem líquida, um lucro líquido de R$2.500 é muito pouco. Né? Agora, se você faturasse com essa mesma configuração 1 milhão, 5% de 1 milhão dá 50 mil. Então, o teu lucro líquido seria de 50 mil. Então, veja bem, estou explicando para vocês um tripé indissociável de faturamento bruto, margem de contribuição, ou margem de lucro, né? Margem de contribuição e ticket médio. Um negócio que fatura, vou repetir, R$50 mil, com margem de contribuição de 50%, ou seja, 50% é custo de produto, 50% é o lucro bruto, é a margem de contribuição. Tá? E um ticket médio de R$50, que é pouco, um ticket médio baixo, não funciona. Não tem como dar certo. Agora, se o faturamento bruto subir para 1 milhão
e essas duas outras coisas permanecerem iguais, ou seja, a margem de contribuição permanecer igual e o ticket médio permanecer igual, aí eu tenho um bom negócio. Pode falar. Uli, só te interrompendo um pouquinho, eu tô com um pouco de dificuldade em lembrar o ticket médio, tô lembrando Obrigado, vagamente. Laura. Mas eu tô um pouquinho perdida. Desculpa, eu acho que eu me passei e não expliquei isso, né? No final do dia, eu pego tudo que entrou no caixa, ou seja, o faturamento bruto, e divido pelo número de notinhas. 5 mil é o faturamento bruto do dia. 5 mil reais dividido por 500 sorvetes. Aí vai dar certo. O ticket médio dele vai dar mais ou menos 10 reais. Fez sentido para vocês isso? O ticket médio é o valor médio que um cliente gasta dentro da tua empresa. É basicamente isso. É o valor médio que os clientes gastam dentro da tua empresa. E olha que legal. Qual é o ticket médio de um sorvete? 10, 12 reais. Qual é o ticket médio de um automóvel em uma concessionária? 40 mil reais. Qual é o ticket médio numa empresa de construção civil? 300 mil reais. Qual é o ticket médio de uma empresa que vende porcelanatos? Material para decoração, enfim. Tipo Porto Belo Shop, Beltrame, materiais de construção. 20 mil reais. O ticket médio desses negócios é 20 mil reais. Qual é o ticket médio de um supermercado? 100 mil reais. 100 reais. É um ranchinho básico. Quanto é que você gasta no caixa do supermercado? A maioria das pessoas gasta mais ou menos 100 reais. Por que eu estou falando desses tickets médios? Porque daí você já começa a perceber assim, cara, eu falei para ti, por exemplo, da indústria das revendas de automóveis. Eu tenho uma margem de contribuição muito menor. É 30%, 20% é a margem de contribuição de um automóvel. Ou seja, vamos botar 30%, tá? 70% do valor dos 40 mil, você pagou um automóvel 40 mil reais. 70% disso foi para pagar o próprio automóvel. Os outros 30% foram para pagar o restante de toda a operação. Os teus custos fixos, os funcionários, tentar gerar lucro. Deu 12 mil reais de sobra. Né? 28 mil reais é o preço do carro e 12 mil é a sobra dele. Né? Você concorda comigo que o faturamento bruto, voltando ao tripé, né? O faturamento bruto está alto? Ele é 40 mil reais, um faturamento bruto de um automóvel, né? Na verdade, aqui eu estou confundindo um pouco, eu não quero confundir vocês. Se eu vender um automóvel no mês, o meu ticket médio foi 40 mil, né? E o meu faturamento bruto também, né? É só para facilitar a conta. Espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio. Não quero confundir. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, eu vendo um automóvel por 40 mil reais e eu tenho 12 mil de margem de contribuição. O que eu quero dizer é, a margem de contribuição das revendas de automóvel pode ser baixa. Isso não é um problema. No Porto Belo Shop, por exemplo, é 20% a margem de contribuição, é menor ainda. Só que o ticket médio é alto. E o faturamento bruto também é alto. Se o ticket médio é alto e o faturamento também portanto, a tua margem de contribuição pode até se dar o luxo de ser baixa. Entende? O que eu quero chegar aqui é uma discussão bastante lógica para que você entenda do negócio do seu cliente. Quando você já entre olhando para isso. Você vai vender um projeto de comunicação para uma empresa automobilística, você não vai propor para ele que ele venda 200, 300 automóveis no mês em Santa Maria. Porque não é o normal. Não é o normal. Ele nem precisa disso. Ele nem consegue suprir essa demanda. Entendeu? Você entra numa empresa pequena que fatura 50 mil, que você sabe que é do varejo, um varejo alimentício, varejo de roupa. Varejo de roupa tem uma margem maior. Mas o varejo alimentício é uma das menores, das mais complicadas, assim, né?
Uma empresa pequena, que tem varejo alimentício, margem de contribuição é apertada, é 50% a margem de contribuição, mas o faturamento é baixo. Faz o seguinte, vai vender um job para alguém, nem se apresenta para essa pessoa antes. Se for do varejo, vai na empresa, toma um café lá e espera e olha para o caixa. Vai para um supermercado e olha para o caixa de um supermercado. Olha para o caixa, olha para o fluxo de pessoas que giram por aquele caixa e olha para o tamanho do carrinho das pessoas. Vou dar um exemplo, vai lá para o Atacadão, e fica atrás na fila lá só olhando para a fila. Você vai ver carrinhos imensos, cheios de mercadoria e nunca para em nenhum dos caixas. Esses caras faturam alto ou baixo? O faturamento dele é grande ou pequeno? É altíssimo. Então a margem de contribuição dele você já sabe, eu já te disse, é pequena. Tá? É menos do que 50%. Tá? Mas o faturamento dele é alto. Se o faturamento dele é alto e a margem de contribuição dele, infelizmente, é baixa, mas você tem um ticket médio muito grande. Por que eu falei isso? Porque o carrinho está cheio. Não vai baixar de R$300 o ticket médio do Atacadão. Se você vai para o mercado de bairro, o ticket médio é menor. Você quer vender um job para o Atacadão? Vai no Atacadão. Olha para o fluxo de pessoas lá dentro. E aí sabe o que você vai saber? A saúde financeira dessa empresa. Eu não vou pedir para vocês fazerem isso agora, mas quando a gente puder sair de casa, façam isso. Vão numa pequena empresa, numa fruteira. Vai numa fruteira, qualquer fruteira, e passa ali, diz que você está fazendo um trabalho de aula e passa ali 1 hora. 1 hora logo depois do meio-dia, às 14 horas. E depois passa mais 1 hora, se você puder, lá pelas 18 horas. E você analisa o fluxo dessa pessoa. Você sabe que uma fruteira, varejo alimentício, tem uma margem de lucro pequena, ou seja, uma margem de contribuição pequena, pelo menos 50% daquele preço do produto foi para pagar o próprio produto. Você sabe que numa fruteira o ticket médio é baixo, não vai passar de R$30, R$40 de uma fruteira, pode ser um pouco maior, mas eu falando a média, em média um cliente gasta quanto numa fruteira? R$30, R$40 mais ou menos. Isso eu já estou te dando de presente, você já sabe mais ou menos isso. Mas se você desconfiar, basta olhar para a sacolinha, para a cestinha. Se a pessoa chegou no caixa de carrinho cheio, e você tem muita gente chegando lá, você sabe quanto é que custa um carrinho cheio. Não baixa de R$100. Mas uma cestinha, com 2, 3 itens, não vai passar de R$30, R$40. Esse é o ticket médio. Então você já viu isso. E aí você vê o número de pessoas que estão passando por lá, você já calcula o faturamento diário dessa pessoa. Onde é que eu quero chegar? Você consegue consolidar de uma forma bastante aproximada faturamento bruto, margem de contribuição do seu cliente, futuro cliente, e ticket médio do seu cliente. E aí você faz esse tema de casa antes de tentar vender um job para essa criatura. E o que vai acontecer com isso? Você vai formatar o job, vai formatar uma campanha, vai formatar uma proposta de venda muito mais adequada para o teu cliente. A gente volta àquele outro tema que a gente debateu, por que as empresas não investem em comunicação? Qual empresa a gente está falando? Você sabe o faturamento bruto dela? Você sabe a margem de lucro dela? Ou a margem de contribuição? Vocês estão entendendo que não são coisas iguais, tá? Mas a margem de contribuição e a margem de lucro. E você sabe o ticket médio dessa empresa? Se você souber os 3 dele, você sabe o porquê que ela não vai saber o porquê que ela não investe ou o porquê que ela investe em comunicação. Eu espero que essas coisas todas tenham feito sentido para vocês. Eu acho que é a oportunidade que eu tive que mais me demorei em torno desse tema, mas eu garanto para vocês, se vocês dominarem isso, vocês vão conseguir entender bastante o universo das empresas. Isso é nuclear, isso é central, isso é responsável por quebrar uma empresa ou fazer uma empresa dar certo. Se você for avaliar uma oportunidade de negócio, você vai avaliar esses 3 elementos pelo menos, não são os únicos, mas esses são os básicos. Eu também fiz um exemplo aqui sobre preço de job. Ó. O preço do job menos quanto custa para executar o job vai dar a margem de contribuição. Esse exercício a gente vai fazer e aí você vai entender muito bem, principalmente isso aqui, quanto custa para executar o job. É o custo da tua hora. O custo de hora do funcionário na questão da comunicação é fundamental, porque o que a gente vende no final das contas?
Tá? E uma coisa que você vai aprender é a precificar o teu próprio serviço daqui uns dias. O que a gente vende, nós da comunicação? A gente vende hora. É isso que tu vende. Tu vende o teu tempo. Tu não vende nada mais do que isso. Tu vende o teu tempo. É a menor métrica, o mínimo denominador comum. Menor métrica possível que você pode vender é o teu tempo. Ah, não, mas eu sou um fotógrafo super renomado. Beleza, mas você só tem 24 horas no teu dia e tenho certeza que você não vai trabalhar as 24 horas. Você pode ser o melhor fotógrafo do mundo. Você só tem horas para vender. Agora, quanto custa a tua hora? Aí é que vai mudar. Aí vem a tua reputação que vai influenciar. Aí vem a tua margem de contribuição. Né? Eu vendo 2 horas por dia, mas a minha hora custa 20 mil reais. Eu espero que vocês tenham entendido o que é margem de contribuição. É nuclear e ajuda a gente a entender muito sobre o negócio do nosso cliente. E eu já falei sobre custos, né? Os custos variáveis são aqueles que aumentam ao longo da quantidade produzida. E custos fixos você vai saber, independente da quantidade que você produza, você não aumenta. Né? Por exemplo, o aluguel da sala da tua agência não aumenta conforme aumenta o número de clientes. Mas vai chegar um momento que você vai ter que aumentar o número o tamanho da sala porque aumentou o número de funcionários. Mas aí é outra coisa. Tá? Até o limite da tua capacidade produtiva, você não tem um aumento significativo de custo. Portanto, ele é fixo. Né? Aluguel, telefone, internet, softwares, por aí vai. Está lá naquela listinha do fluxo de caixa. Coloquei aqui para tu estudar algumas despesas normais que você tem. Já estavam lá naquela planilha de fluxo de caixa. Só trouxe aqui despesas que são normais de você ter, tá? Sobre os salários, olha só, uma coisa que é legal, ó, você tem o salário é aquilo que vai para tua conta bancária, tá? Isso é o que tu ganhou. Mas em cima disso, tá, tu tem isso que é legal, isso que é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal, mas ó, são custos para tua empresa. Quem recebe é um benefício, para quem paga é um custo, né? Dissídios obrigatórios, plano de saúde em alguns casos é obrigatório, fundo de garantia por tempo de serviço, e a aposentadoria. Né? Essa aqui é para aposentadoria. Né? Esse aqui é a minha principal crítica, né? Uma poupança de péssimo rendimento, mas enfim, os empregadores são obrigados a pagar e isso aqui não vai para o funcionário. Né? Fica lá rendendo miseravelmente abaixo da inflação e quando você retira você tem muito menos do que poderia ter. Né? Então essa é uma conta, claro, eu sei que é muito polêmico, enfim, não vou entrar nessa discussão. Essa é a mecânica de salários, é tudo que está embutido dentro do salário, está aí na tua tela. E eu queria te deixar só esse desafio, tá? Um desafio reflexivo. E você tem 200 mil reais, você vai abrir uma empresa de comunicação com esses 200 mil reais, tá? E essa aqui é o seguinte, eu te dei um cliente que vai gastar em comunicação 200 mil reais. Tá bem claro a ordem do exercício, você vai poder ler. No ano, esse cara vai gastar, no ano, 200 mil reais. E esse valor vai ser destinado para produção de peças e para veiculação, mas disso entra o teu dinheiro. Tu vai ser remunerado como? Com 20% sobre a veiculação ou 15% sobre a produção. Se tu colocar o cara para investir em televisão, 20% é teu. Do custo de veiculação, entendeu? E se tu colocar o cara para fazer um monte de fotos, 15% sobre o custo do fotógrafo é teu. Se você fizer papelaria gráfica, 15% é teu. Tá? Isso é o método de remuneração. A gente vai falar mais profundamente sobre isso. Mas de onde vem o dinheiro da empresa? Vem desses 15% e dos 20%. Tá? Então, eu vou sinalizar que 200 mil reais não são teus. Não são teus. São a verba total de comunicação do teu cliente. É tudo que ele vai investir em comunicação. Ele vai chegar para ti e dizer, meu orçamento anual de comunicação é 200 mil. Toma, tá aqui 200 mil na tua mão. Aí tu vai dizer, pô, tô rico, vou abrir uma empresa. Não, é isso que eu quero que tu decida. Dá para abrir uma empresa com esse dinheiro? Eu gostaria que você fizesse essas reflexões e trouxesse na próxima aula. Eu vou cobrar que você fale, tá? Eu gostaria que você falasse, né? Pensa no teu fluxo de caixa durante um ano, tá? Tem lá
inclusive no Moodle, uma planilha. Você tem esses 200 mil reais, você vai digitar lá na sua planilha de fluxo de caixa, que entrou esses 200 mil reais, e você vai dividir isso em várias coisas, tá? E disso você vai tirar todos os custos de veiculação e todos os custos de produção. Veiculação é uma coisa. E eu vou te dizer, a maior parte da verba tem que ir para veiculação. Cuidado com isso, tá? E o restante da tua remuneração vai vir para cá. Tá? Que é 20% sobre veiculação e 15% sobre a produção, ou seja, uma porcentagem tua. Ok? Com esses 20% e 15% aqui, você vai ter que pagar os custos fixos e custos variáveis também. E aí a minha pergunta é, dá para abrir? É viável? É viável? Essa empresa é viável ou não? Ao longo dos anos eu tenho alguns argumentos que tornam essa empresa viável e outros não viáveis. Eu gostaria de saber de vocês qual será o resultado na próxima aula. Uma empresa que investiria 200 mil reais no ano, eu vou dizer para vocês que talvez a Eni pudesse investir, a Eni Calçados pudesse investir isso. Vocês percebem que eu não estou dando uma pequena empresa, né? É uma empresa de médio porte, né? Uma empresa que investe 200 mil reais no ano em comunicação, talvez, Eduardo, uma concessionária, talvez, acho que até um pouco mais, viu? Uma concessionária é um pouco mais. Porque o faturamento bruto deles é maior do que o da Eni. O ticket médio deles é maior do que a Eni, né? É óbvio. Então, mas podemos colocar sim, se vocês quiserem, minhas sugestões, automobilística, concessionárias de automóveis, empresas calçadistas. Uma unidade da Carmen Stephens investiria 200 mil reais, gente? Pergunto para vocês. Uma unidade, uma loja deles, investiria? Quem se arrisca aí a dizer? Não investiria, tá? Uma concessionária, não, mas não investiria. Uma loja só da Carmen Stephens, não. A rede, sim. A rede, sim. Isso aí, Eduardo. Então, eu acho que vocês podem aí escolher entre uma loja de roupa, como a Carmen Stephens, uma empresa de automóveis, uma concessionária, que tem uma margem de contribuição baixíssima, mas um faturamento altíssimo, ou uma empresa calçadista, que tem um faturamento alto, o ticket médio mais ou menos, né? Ele é bom, né? Um ticket médio bom, 300 também, 200, 300 reais é um bom ticket médio, razoável. Vê que eu não digo bom, razoável, é médio. E uma margem de contribuição média. Espero ter contribuído com vocês, gente. Vou dando por encerrado, a gente se avançou bastante, aí foram 2 horas de encontro. Acho que já é bastante suficiente para hoje. Gente, se cuidem. Foi um prazer estar com vocês. Contem comigo para qualquer ansiedade que vocês tenham e para qualquer dúvida em relação ao conteúdo, mas também em relação a esse momento que nós estamos vivendo, ok? Espero não ter levado ansiedade para vocês, pelo contrário, ter levado conteúdos que são importantes e ajudam vocês, inclusive, a compreenderem como o mundo vai se organizando ao longo deste período, do ponto de vista econômico também, né? E, obviamente, vocês entendem bem que eu não estou desmerecendo o valor da saúde pública, que está em primeiro lugar e deve estar, né? Eu só estou escolhendo recortar as minhas análises econômicas, que é onde eu posso contribuir mais, né? O médico vai contribuir na saúde, e isso eu não tenho a menor contribuição para dar. Mas os pensamentos sobre a economia são alguns desses aspectos. E se você não usou, de novo, para gerir a sua própria empresa, você poderá usar para compreender o negócio dos teus clientes, que é o mercado. E a gente está falando sobre mercado, tá bem? Bom restinho de semana para vocês. E estou à disposição por e-mail, pelo chat, pelo Messenger, tá? Um beijo. Foi bom. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Espero ter contribuído. A Gabi deu um obrigado. Adoro quando as pessoas agradecem. Espero ter contribuído. Valeu, Maurício. Beijo para você também. Obrigado. Valeu, Felipe. Espero que vocês tenham gostado, tá? Sei que o conteúdo não é muito amigável, mas é necessário. Tchau, tchau. Se
Se quiserem colocar algum feedback aqui, só colocar no chat, eu vou lendo daqui a pouquinho. Tá? Podem ficar à vontade em sair da sala tranquilamente. Obrigado, olha que legal. Bom ter os agradecimentos de vocês. São muito gentis, valeu.